Olá, queridos, meu nome é Heraldo Gabriel, sou pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro, e esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Graças a Deus, amados, estamos iniciando a gravação de mais um vídeo. Peço a você que ainda não é inscrito em nosso canal, por gentileza, faça a sua inscrição, assista ao vídeo, deixe o seu comentário, nos ajude a propagar esse vídeo, compartilhando esses vídeos. Acione o sininho, deixe o seu like, o seu joinha. Precisamos levar a palavra do Senhor aos confins da terra. Faça a sua inscrição, nos ajude com essa empreitada em nome de Jesus. Quero comentar um pouquinho hoje sobre o capítulo 7 do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, mais precisamente o versículo de número 21, que nos diz o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Palavra do Senhor Jesus Cristo para nós. E nós precisamos comentar um pouquinho sobre essa palavra, mais explicitamente sobre este versículo, porque, como eu sempre tenho dito, os dias estão encurtando, se eu posso dizer desse jeito. O tempo está passando muito rápido e Jesus realmente está às portas. Não demora muito. O Senhor vai mandar que toque as trombetas, e ao som da trombeta Ele vai retirar dessa terra um povo todo seu, zeloso e de boas obras. E como está a nossa vida? Como nós podemos saber se realmente nós, ao pronunciarmos Senhor, Senhor, estamos fazendo apenas como fazem, não querendo acusar ou tirar de ninguém culpa, mas como fazem os militares, por exemplo? Um soldado passa à frente de um cabo e o chama de senhor, ou de um sargento, ou de um oficial qualquer. Até mesmo um oficial, ele passa diante de um oficial superior, o termo dele é senhor. Mas esse senhor que ele fala é por uma questão de regulamento militar. Ou eu, por exemplo, eu sou pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, tá? Congrego aqui na cidade de Santo Antônio de Pádua, cujo pastor presidente atual é o pastor Wilson André de Souza. Eu o chamo de senhor, e ele me trata por Senhor. É uma forma que nós temos de tratamento. Os outros pastores também se dirigem como Senhor, os obreiros. Mas a palavra Senhor, ela tem essas conotações, né? Ela existe, é um pronome de tratamento. Agora, passando para o lado da palavra de Deus, a gente vê aqui no verso de número 21 do capítulo 7 de Mateus, que o Senhor Jesus, ele chama a atenção do povo que o ouve e fala: olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aí ele dá uma vírgula, uma pausa, né? A vírgula é uma pausa, e ele arremata no restante do versículo, na parte B. Mas só entra, eu vou acrescentar algumas palavras, mas quer dizer exatamente o quê? Mas só entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí vem a pergunta: nós temos feito a vontade de Deus aqui na terra?
nós temos procedido, o nosso procedimento, ele é um procedimento em que o Senhor vê em nós uma sinceridade, uma pureza, uma inteireza de coração. Será que nós temos vivido essa palavra de Deus para convencer não só a nós, mas ao inimigo das nossas almas, que tão de perto nos rodeia, nos assedia, tentando nos tragar, tentando nos devorar vivos? Será que nós temos trabalhado a nossa vida espiritual para poder estar inserido nessa ressalva deste versículo 21 do capítulo 7 de Mateus? Como é que está a nossa vida diante do Pai? Porque bater no peito e falar que é santo, que é separado, que é crente, que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, a gente bate, ó. Nós temos cordas vocais, falamos o que quisermos. Temos o dom da fala. Até o papagaio fala essa frase. Porém, ele fala por causa da repetição. Mas nós não podemos só falar que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, só porque está escrito que a lavagem através do sangue de Jesus e a remissão dos nossos pecados nos leva a morar no céu de glória. Não. Nós não podemos falar isso só porque nós lemos um dia ou porque ouvimos alguém falar. Nós temos que falar isso conscientes de que a nossa vida, o nosso procedimento, a nossa atuação como homens e mulheres e jovens de Deus nessa terra não deixa margem para que o inimigo das nossas almas nos acuse diante de Deus. Eu fico pensando como ficaram perplexos os ouvintes naquele momento em que Jesus proferiu estas palavras. Porque Jesus estava conversando com eles acerca dos falsos profetas. Se você for ver anteriormente um pouquinho, a partir do verso de número 15, você vai ver que ele estava alertando o povo acerca dos falsos profetas. Ele diz no verso 15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Amados, essa palavra é para nós pensarmos muito bem de como temos vivido nessa terra. Se de qualquer forma ou se justa e sobriamente, de acordo com os evangelhos, de acordo com a Bíblia Sagrada. Jesus ensinava enfaticamente que cumprir a vontade do Pai Celestial é uma condição prévia, essencial para a entrada do ser humano no reino dos céus. Foi o ensinamento de Jesus. Isto, no entanto, não significa que a pessoa pode ganhar ou merecer a salvação mediante seus próprios esforços. Não, de forma nenhuma. Tá? De forma nenhuma. Isto é verdadeiro pela seguinte razão. Vou te dar 2 ou 3 razões. A primeira razão para isso ser verdade é que o perdão divino o homem obtém mediante a fé e o arrependimento. E isso é concedido a nós pela graça de Deus, tá?
pela graça de Deus, e mediante a morte vicária que Jesus passou por nós. Se nós não crermos nisso, não adianta falarmos nada, porque nada vai ser resolvido nas nossas vidas se nós não crermos e não vivermos essa palavra. A seguinte razão que eu vou te dar é a seguinte: a obediência à vontade de Deus requerida, pregada por Jesus Cristo, é a condição básica, tá? Conducente à salvação. Mas Cristo também declara ser ela uma dádiva ligada à salvação dentro do reino. Ou seja, embora seja a salvação uma dádiva de Deus, o homem e a mulher crente em Deus que se chega a Ele deve buscar continuamente essa salvação para a sua vida, receber essa salvação e evidenciar essa salvação mediante uma fé sincera e decisiva, tá? Em seus esforços. Este fato é visto na oração dominical, no capítulo 6, versos 9 a 13, que Jesus ora. E aquela oração dominical, ela nos fala com muita convicção, com muita certeza, quando nós dissemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra e nos céus. O pão nosso nos dai hoje de cada dia, né? A cada dia o pão nosso. E ele vai falando que perdoa nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado. Queridos, as pessoas querem viver o Evangelho de Jesus sem deixar que o reino de Deus chegue a ele, sem deixar que as coisas de Deus ditem a vida dele, sem perdoar. Quer ser perdoado, mas não quer perdoar. Como? Vou passar para a terceira razão para não ficar muito longo. A terceira razão é a seguinte: o homem e a mulher de Deus que vem a Deus, o crente em Jesus Cristo, pode fazer a vontade de Deus e viver uma vida justa em virtude dessa dádiva. Ou seja, a graça e o poder de Deus e a vida espiritual que lhes são comunicados continuamente mediante Jesus Cristo. O Senhor Jesus pregou o seu evangelho na terra, o evangelho da paz, o evangelho da salvação, da cura, da libertação. E depois de nos deixar esses 4 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, depois de nos deixar esses evangelhos, depois de ensinar, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou ao 3º dia, apareceu a muitos discípulos e lhes disse o seguinte: esse evangelho deverá ser pregado tanto em Jerusalém quanto em Samaria e também aos confins da terra, que por sinal é o nome do nosso canal. Então, queridos, para que isso fosse feito com empenho, com zelo, com amor, com afinco, ele partiu, mas ele disse o seguinte: eu não vos deixarei órfãos. Eu vou, mas o Espírito Santo vai ser enviado por mim, e ele conduzirá vocês a toda a verdade que for preciso falar. E é o que acontece hoje, é o que está acontecendo agora. O Espírito Santo está abrindo a nossa mente, o nosso coração, para nós podermos viver essa palavra como ela deve ser vivida. Porque se não for assim, não tem como chegar ao céu de glória. Nós precisamos viver essa palavra. O quarto e último motivo que eu quero deixar para vocês é o seguinte:
Deus sempre torna possível a prática da obediência que Ele requer de nós. Tem coisas que nós, por exemplo, eu fui militar por um tempo na minha vida, me reformei, fui policial militar, reformei. Eu aprendi, tanto no tempo de exército quanto no tempo da polícia, que o importante é sim senhor e não senhor. Mas haviam ordens recebidas, tanto no exército quanto na polícia, que elas eram absurdas para se cumprir. Por exemplo, mandar que você fique em um lugar que você não tem proteção, podendo receber uma bala perdida ou uma bala direcionada a você, coisas que a gente sabe que ordem absurda não se cumpre. Acontece que no meio espiritual não existem ordens absurdas. Toda ordem que o Senhor Jesus nos deixou, elas são fáceis e passíveis de serem seguidas, porque são ordens coerentes, são coisas que cuidam do nosso bem, não só na nossa vida material, quanto na nossa vida espiritual. E a palavra de Deus, ela nos dá respaldo, porque Deus é o que opera em nós todo o querer, como o efetuar, segundo a sua própria vontade. Está lá em Filipenses 2,13. É dom da graça de Deus, tá? Não anula a responsabilidade nem a ação humana. O homem e a mulher de Deus devem corresponder positivamente ao dom divino da obediência. O Senhor Jesus nos ensina assim, e a palavra nos ensina assim, que o obedecer é muito melhor do que o sacrificar. Então, meus queridos, fiquemos com essa palavra. Aquele que faz a vontade de Deus, esse sim irá morar no céu de glória. Lembre-se, estamos vivendo nessa terra momentos decisivos. Estamos na dispensação da graça regida pelo Espírito Santo. E Ele está aqui, na minha vida, na sua vida, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra. E você? Pode crer?